E a partir das lições, portanto, desses dois professores, e com a notável contribuição dos talentosos juristas brasileiros, esse tema de alguma maneira, foi retomado nos nossos manuais, compondo uma espécie de senso comum teórico dos juristas que integra a manualística brasileira. Ora, esse tema é importante porque ele exige algum tipo de pensamento preliminar, algum tipo de construção teórica, sob pena de qualquer análise tornar-se inócua, eventualmente redundante ou meramente nominalista. Ou seja, você trata de um princípio da moralidade para resolver determinadas questões que poderiam perfeitamente ser resolvidas com manejo de outras regras e princípios contemplados na Constituição ou na ordem jurídica do país. Nós sabemos que o direito brasileiro foi fortemente marcado por uma tradição política francesa de um lado e norte-americana de outro, mas francesa naquilo que diz respeito ao direito público. Portanto, aqui nós construímos um certo positivismo, que é um positivismo legalista proveniente da experiência constitucional francesa. Mas, ao mesmo tempo, nós incorporamos aos nossos trabalhos jurídicos as preciosas lições de um dos grandes juristas do mundo do século XX. Estou a me reportar a Hans Kelsen. E a tese básica de Hans Kelsen é a tese da separação entre o direito e a moral. Portanto, não há possibilidade em Kelsen, que promove um pensamento positivista, onde o papel da ciência do direito é um papel descritivo e não um papel prescritivo. Não haveria lugar nesse manejo científico para a abordagem de valores e, portanto, para a moral. O direito é algo que se distingue particularmente da moral. E essa mesma ideia nós encontramos em Hart, alguém que marcou o pensamento positivista anglo-saxônico, embora Hart imagine que em alguns sistemas jurídicos, embora não haja uma conexão necessária entre o direito e a moral, uma conexão contingente seria eventualmente aceitável. Ora, essas teorias são teorias que adotam um sistema de conhecimento do direito que é basicamente descritivo e vinculado às regras, e por isso mesmo o raciocínio jurídico seja um raciocínio de subsunção. Esse tipo de teoria sofre uma mudança radical depois da Segunda Guerra Mundial. O positivismo é questionado, particularmente depois das violações da Segunda Guerra Mundial, mas inclusive em função da emergência de novas constituições, que são constituições diferentes, que começam depois da Segunda Guerra Mundial e que vem até recentemente. A última delas seria a Constituição da África do Sul e estas outras que têm sido editadas na Europa Oriental. A Constituição brasileira se insere perfeitamente nesta onda de um constitucionalismo substantivo que muda a configuração de todo o direito brasileiro e particularmente do direito público e por isso mesmo também do direito administrativo. Nós ingressamos, portanto, num campo que os doutrinadores têm chamado de campo do pós-positivismo e do neoconstitucionalismo. Ou seja, um pós-positivismo que mantém as conquistas do positivismo, que foram extremamente importantes, mas que acrescenta, de alguma maneira, algumas demarches, algumas contribuições para efeito de uma sociedade plural, uma sociedade dividida, uma sociedade pós-moderna, diriam alguns, dar conta das exigências de uma sociedade desse tipo. E, ao mesmo tempo, é um constitucionalismo que é um neoconstitucionalismo no sentido que é um constitucionalismo ainda, um constitucionalismo como o brasileiro, que é um constitucionalismo dirigista, tem um programa de ação, queremos nos tornar uma sociedade livre, justa e democrática, mas que, ao mesmo tempo, adota uma substancialidade, que é da maior importância. Portanto, um constitucionalismo que mantém as tradições do constitucionalismo, mas está esse constitucionalismo aberto para as demandas e as exigências desse tipo de sociedade. Ora, o que nós vamos encontrar aqui agora, como nós sabemos, é a incorporação dos princípios ao raciocínio jurídico, a ideia de constituição como processo, a ideia de substancialidade e de processualidade,
a ideia, portanto, de que a argumentação passa a ser imprescindível para a busca de uma verdade consensualmente encontrável, a ideia de que a intersubjetividade e o contraditório são importantes. Portanto, o que nós encontramos aqui é a tentativa de ver o direito não apenas como forma, mas também como dotado de uma substancialidade, e de uma substancialidade que pode ser concorrente, envolvendo por isso, eventualmente, soluções diferentes daquelas que nós conhecemos, seja no campo de uma teoria do direito positivista, analítica, ancorada na ideia de linguagem, das soluções semânticas, porque nós estamos aqui além da semântica, porque não se trata apenas de resolver problemas e compreensões a respeito de algo, mas estamos aqui discutindo problemas de diferentes concepções a respeito do que seja propriamente uma vida digna, e isso está além das soluções meramente de linguagem, das soluções meramente semânticas. Ora, a Constituição de 88, como nós sabemos, portanto, é uma Constituição que abraça essa ideia de ilegalidade substantiva, superando aquela simples ideia de ilegalidade, que é preciso dizer, nós brasileiros, mesmo no contexto da ditadura militar, com o manejo adequado da Constituição, já tínhamos, ao contrário dos europeus, alcançado posições que os europeus demoraram mais do que nós para avançar. É preciso que se diga isso. As notáveis contribuições, inclusive, da escola da PUC, com o manejo adequado da Constituição de 88, mesmo num contexto hostil como era o contexto da ditadura militar. Ora, mas nesse caso nós vamos ver que emerge dessa Constituição uma nova administração pública. Uma administração pública correta, a ideia de dignidade da pessoa humana, uma administração pública vinculada à satisfação dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e dos direitos fundamentais. A administração pública, em última análise, substancia essa ossatura institucional e esse logos processual onde esses princípios, esses objetivos, esses direitos haverão de ser concretizados e haverão de ser satisfeitos. A administração pública estará deslegitimada se ela perder-se um formalismo burocrático, porque a administração pública está vinculada a esses direitos fundamentais e também a uma determinada principiologia que exige um tipo novo de raciocínio jurídico, um manejo adequado da linguagem jurídica, sem perder, evidentemente, as conquistas que foram trazidas pelo manejo positivista e analítico que nós conhecemos. É nesse contexto, portanto, que a Constituição de 1988 traz expressamente, e talvez seja a única que traga expressamente como princípio constitucional da administração pública, o princípio da moralidade, contemplado no artigo 37 caput, e referido mais uma vez no artigo 5º, inciso 73, quando trata da ação popular. É claro que vamos ver na Constituição Federal referências à ideia de uma moral a partir do manejo de significantes distintos. A Constituição falará de probidade, o princípio da moralidade, a Constituição falará em reputação ilibada, ou seja, há inúmeros conceitos encontráveis na Constituição, dos quais nós deduzimos concepções ancoradas na ideia de uma moralidade. E aqui, então, nós retornamos ao problema da separação do direito ao moral ou da justaposição do direito ao moral. Ora, a Constituição de 1988, portanto, abre uma janela principiológica para o campo da moralidade. Isso pode dizer muita coisa, mas pode não dizer muita coisa. Ou seja, a Constituição de 88, ela exige uma justificação moral na linha daquilo que procura Habermas, mas a Constituição, por outro lado, traz valores que são deduzidos no Código de Moralidade, isso por conta da necessidade do sistema ter um vínculo com a ideia de justiça e ter uma pretensão de correção, como diria, portanto, Alex. Essa Constituição, portanto, ela abre uma conexão com a ideia de moralidade. Agora, é preciso também cuidar disso com a devida atenção. Como a Constituição de 88 é uma Constituição substantiva, ela substantivou, ela trouxe para si, ela incorporou valores e compunham aquilo que nós chamaríamos de mínimo ético. Boa parte daquilo que nós retiramos a partir do raciocínio moral, já nós encontramos substancialidade na Constituição. Ou seja, as decorrências do princípio da igualdade, do princípio do devido processo legal substantivo,
né? A ideia mesmo dos direitos individuais, de direitos decorrentes do mínimo componente dos direitos humanos, e assim por diante. Então, é nesse contexto que nós precisamos compreender verdadeiramente o que é o princípio da moralidade e para que se presta o princípio da moralidade, exatamente porque ele, como diz o Juarez Freitas, com muito acerto, ele possui uma autonomia, mas ao mesmo tempo uma autonomia integrada a um sistema que envolve uma substancialidade evidente. Ora, que moral, portanto, é essa e como funciona esse princípio da moralidade? Em primeiro lugar, é um princípio, não é uma regra. E é um super-princípio regulador dos demais princípios e das demais regras. E ele haverá de desafiar uma aplicação de outro princípio, que pode fazer-se regra no processo hermenêutico. Portanto, a sua aplicação não se dá por uma simples subsunção. E nem mesmo esse princípio poderia ser considerado, na linha de um direito bastante retrógrado, como mera norma programática, evidentemente. Tem positividade, tem eficácia imediata, inclusive, aplicação imediata, mas evidentemente que como princípio, não como regra, e a aplicação, portanto, dos princípios não é uma aplicação que se reduza ao modo de aplicação das regras. Ora, ditas essas questões, nós vamos ver que esse princípio ele poderá eventualmente exigir, inclusive, um processo de ponderação. Agora, a qual moralidade se dirige a Constituição? Não é? Quer dizer, nós temos desde aqueles que falam de um relativismo ético, na linha de um Hans Kelsen, de um ceticismo ético, um ceticismo moral, na linha, portanto, de um Kelsen, até aqueles que entendem que a moral pode ser conhecida, sendo realizada processualmente a partir de raciocínio de justificação, de ponderação, na linha de um Habermas, de um Alexis, ou mesmo construída no processo democrático, ainda essa objetividade, como pensaria Carlos Santiago. O importante, todavia, é nós fazermos uma distinção aqui entre ética e moral, para além daquilo que Kelsen teria dito. Ou seja, a ética não é o estudo dos códigos normativos como o direito e a moral. Nenhuma parte da filosofia. Vamos tomar a ética como a moral de um determinado lugar historicamente compreendido. E vamos tomar a moral, na verdade, como um processo universalizante, na linha de um Kant, mas também na linha de um Habermas, como defende, inclusive, o Juarez Freitas no seu controle dos atos administrativos. Ora, se nós estabelecemos essas noções, nós podemos apartar, por exemplo, o que tem dito a doutrina brasileira. A doutrina brasileira mais recente, com textos de Carmen Lúcia Nunes Borges, de Marcelo Figueiredo, de Márcia Barbosa, um texto que, inclusive, publicado pela Livraria do Advogado do Rio Grande do Sul, o professor Márcio Camaruzano, que escreveu sua tese de doutorado sobre isso, sobre a educação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e mesmo a doutrina nacional, nós vamos ver aqui que há uma apartação.